Fala aí, turma, professor Tafarel aqui. Nossa aula de hoje, acho que é uma das aulas mais esperadas pelas turmas de nono ano, onde a gente começa a falar sobre os governos totalitários, a ascensão dos regimes fascistas e nazistas, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Tranquilo? Esse período ele vai acontecer um período chamado Entre Guerras, que é um período antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, tendo essa introdução, nós iremos partir para nosso assunto, que é o nazifascismo. Quando a gente está falando do nazifascismo, a gente está falando desses dois regimes, o regime nazista e o regime fascista. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, nós iremos a definição do que é totalitarismo. É um sistema de governo em que todos os poderes ficam concentrados nas mãos de um partido político ou um governante, que se considera líder ou chefe da nação, controlando, segundo suas vontades, todas as atividades sociais, econômicas, políticas, culturais e religiosas. Esse período que ele vai se ascender, esse nazifascismo se acende, chega em ascensão, é entre 1918 e 1939, onde acontece principalmente na Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. O Brasil também vai ter uma experiência fascista na figura do Vargas nesse período de 39 a 45 com o Estado Novo. Tá tranquilo? Podemos seguir? E aí a gente vai a algumas características básicas do fascismo. Um nacionalismo extremo. O que é isso? O Estado e a pátria acima dos cidadãos. Todas as pessoas devem se sacrificar pela pátria. Assim é visto a ideia do regime fascista, onde a pátria ela está acima de tudo, acima de todos. Um único partido que controla o Estado e combate a oposição. Um militarismo exacerbado, um culto ao militarismo, ou seja, seria uma como os militares fossem um exemplo a ser seguido. Um corporativismo onde o governo ele vai controlar o sindicato dos trabalhadores. Uma ideia anticomunista, uma perseguição aos comunistas e aos socialistas. E um antiliberalismo, um controle do Estado na economia. Tranquilo? Vamos. Tem algumas coincidências com o nosso regime que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? A xenofobia, um ódio a quem não é da pátria, os estrangeiros, uma propaganda e uma educação voltada para exaltar os líderes do governo, o racismo, na ideia do nazismo, e o expansionismo territorial também na ideia do nazismo. Esse expansionismo territorial ele será chamado de a conquista do espaço vital necessário para a expansão da raça ariana que o Hitler pregava. Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos. E aí o totalitarismo ele pode ser de direita ou de esquerda, tá? Tanto faz um ou outro estarão caracterizados como regimes totalitários, desde que tenha aquelas características: unipartidarismo, o culto à figura do líder, uma ideia de uma pessoa só controlar toda a forma de política existente. Então, da direita, ele vai ter uma base capitalista, onde defende a sociedade privada, o controle do sindicato pelo Estado e o apoio da religião ou o seu controle. Tá? A base da esquerda socialista, ela pega o fim da sociedade privada, a coletivização dos meios de produção agrícola e industrial e a eliminação da religião. Foi essa base da União Soviética, tá? Na figura do Stalin, e aqui nós temos a figura do Hitler. Uma democracia liberal, a diferença de uma coisa para outra, tá? Os governantes são eleitos pelo povo,
vários partidos políticos, liberdades individuais e liberdade econômica. Autoritarismo. Governante é um ditador que governa de acordo com os interesses da elite, abolindo todos os partidos políticos, censura os meios de comunicação, repressão e violência são usados pelo governo, a população é passiva, deixa o governo mandar. O totalitarismo, o país é comandado por um líder, há um partido político, todos os outros são abolidos, a censura aos meios de comunicação, a repressão e violência são usados pelo governo, busca mobilizar a sociedade pela propaganda. Tem uma diferença entre o totalitarismo e o autoritarismo. Que o autoritarismo, a população, ela é passiva, ela deixa ser controlada. Já o totalitarismo, eles vão buscar a propaganda como uma aliada desse regime para mobilizar a sociedade. As causas gerais da ascensão do nazifascismo na Europa. A crise após a Primeira Guerra Mundial, que vai desencadear na crise de 1929 nos Estados Unidos, que a gente viu há um pouco tempo atrás aí, a crise de superprodução e o período de Grande Depressão. Lembra da crise de superprodução? Começa a produzir muito mais do que tem gente para comprar. Isso vai gerar um período conhecido como Grande Depressão. E os Estados Unidos param de dar empréstimo para a reconstrução de países europeus. E com isso, há um crescimento dos partidos socialistas na Europa. Os partidos socialistas começam a ganhar notoriedade dentro do continente europeu. E aí surge o medo da burguesia, dessa revolução, da Revolução Socialista da Rússia, se expandir para demais países europeus. E aí esses próprios burgueses começam a largar meio de lado. Esse regime está surgindo, eles são anticomunistas também, então ele vai bater nos comunistas e então tá até aliado nosso, beleza? E aí, já que eles são anticomunistas, então o inimigo do meu inimigo deixa eles se virarem. E a insatisfação com as imposições do Tratado de Versalhes. Lembra do Tratado de Versalhes, ao fim da Primeira Guerra Mundial, que vai punir principalmente a Alemanha, que vai ser uma condição vexatória para a Alemanha? Então, esse Tratado de Versalhes será um dos principais causadores da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai aos principais ditadores fascistas da Europa. O Mussolini, da Itália, o Franco, na Espanha, o Salazar, em Portugal, e o Hitler, na Alemanha. A gente vai dar um foco em Mussolini, na Itália, e Hitler, na Alemanha. O Franco e o Salazar, vocês farão o trabalho que eu pedi para vocês. É sobre o fascismo na Espanha e em Portugal. Aqui o fascismo italiano, ele surge após a Primeira Guerra Mundial, onde a Itália era uma monarquia parlamentar com vários problemas, entre eles a dívida, os desempregos e a inflação. Surge a figura de um líder chamado Benito Mussolini, que ele tinha uma narrativa muito forte. Então ele tinha um objetivo que era uma nação forte, a defesa da ordem e a grandeza da Itália. E aí ele utiliza esse símbolo de um facho que ele era utilizado pelos magistrados da República Romana, lá na Idade Antiga, onde a Roma Antiga passou por um período de república. E esse facho ele dava ao quem o segurasse, né, que no caso seria o magistrado, um poder de punir, um poder de executar as coisas, que ele seria um poder como se fosse um poder supremo. Então daí o nome fascismo, do facho, tá? Esse facho de madeira enrolado num machado. Esse é o símbolo do fascismo italiano. Aí a gente vai começar a entender que não é do nada que
surge esse movimento? Surge o crescimento dos grupos socialistas nas eleições. Em 1919, é fundado o Faixa de Combate, que reprimia movimentos populares sociais com extrema violência. Formavam tropas fardadas de preto, tendo o apelido de camisas negras. Eles eram apoiados e financiados por grupos de empresários, grupos burgueses. Ou seja, a gente está vendo que a burguesia, os próprios empresários, eles tiveram forte participação na chegada tanto do nazismo quanto do fascismo ao poder. Por quê? Porque havia no cenário europeu o crescimento das ideias de socialismo. Por quê? Porque o capitalismo estava em crise, a União Soviética estava indo muito bem frente à crise do capitalismo na Europa. Ou seja, todos os países estavam em crise e a União Soviética estava sobrevivendo tranquila. E aí surge uma grande arrancada desses partidos socialistas, das ideias socialistas na Europa. E aí esses empresários, esses burgueses, com a intenção de frear essas ideias socialistas, eles começam a financiar tipo se fossem milícias, né, fardadas de preto para combater alguns movimentos sociais, combater greve, uma série de repressão a essas pessoas que faziam parte dos movimentos sociais. Esse movimento, em 1920, esse movimento é transformado em Partido Nacional Fascista. Ele foi derrotado nas eleições parlamentares de 1921. Em 1922, o Mussolini convoca uma marcha sobre Roma, onde 50 mil camisas negras marcham exigindo a colocação de Mussolini no poder. Em 1925, o Mussolini assume o poder e implanta uma ditadura. Lá na Itália, ele é chamado de Duce, que é o título que ele recebe, né, senhor. É como se fosse um apelido. E ele cria uma Carta del Lavoro, que é a legislação trabalhista. E em 1929, ele assina um Tratado de Latrão, fazendo uma aliança com a Igreja, criando o Estado do Vaticano, que dá ao governo de Mussolini o reconhecimento e o apoio da Igreja Católica. Olha só, a Igreja Católica está apoiando o governo fascista. E aí ele começa a perseguição a opositores, principalmente aos comunistas, o fechamento de partidos, o controle do ensino e comunicações, com ênfase no patriotismo e no treinamento físico. E daí surge um reforço do neocolonialismo. O Mussolini vai lá e invade a Etiópia, no continente africano. Agora a gente vai ver o surgimento do nazismo alemão, como que estava a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Alemanha ela tinha sofrido as sanções graves do Tratado de Versalhes. E aí a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, ela era uma república conhecida como República de Weimar. República de Weimar, que era uma república parlamentarista instalada depois do Tratado de Versalhes, que acabou com a monarquia alemã e após a Primeira Guerra Mundial e coloca uma república parlamentar. Algumas coisas que vão levar ao sucesso do nacionalsocialismo, que é o nazismo. O nazismo é a abreviação desse partido, tá? Ele tem nome socialismo ali, porém ele é totalmente contra o socialismo, tá, gente? Ele é anticomunista, o nazismo. A gente vai ver isso aqui mais à frente. O Tratado de Versalhes, que foi considerado uma humilhação para a Alemanha, onde a Alemanha, enfraquecida após a Primeira Guerra Mundial, ela tinha que pagar uma indenização muito pesada aos países vencedores da Primeira Guerra, não podia ter exército e perdeu territórios esses que eram estrategicamente muito bom para a economia alemã. Dívidas e a necessidade de reconstrução, a crise de 29, que é uma crise econômica que vai gerar fome, miséria e desemprego, o crescimento de grupos socialistas nas eleições. O símbolo do nazismo é essa cruz suástica, tá? Essa cruz suástica é o símbolo do nazismo. E a gente vai
começar a entender agora como que o Hitler ele vai chegar ao partido, como ele vai conseguir chegar ao poder com o apoio da população. O Hitler ele se filia ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, do qual se torna chefe absoluto. Ele combate as manifestações de esquerdas na Alemanha, cria a SA, que são as seções de assalto, um grupo paramilitar, uma milícia conhecida como Camisas Pardas, que eles perseguiam os opositores, assim como Mussolini criou Camisas Negras, o Hitler cria a SA, que é conhecida como as Camisas Pardas, uma milícia armada para perseguir opositores, principalmente os comunistas. Eles são apoiados também pela burguesia, lembrando que o movimento socialista ele cresce muito na Europa após a Primeira Guerra Mundial devido à crise de 29. Então, as ideias socialistas elas estão borbulhando na Europa. Então, o medo desses burgueses em perder seus meios de produção, eles começam a financiar esse partido e essas ideias de perseguição ao comunismo, de repressão aos movimentos sociais, tudo isso surge na Europa com o apoio da religião e com o apoio dos burgueses, beleza? Porém, esse partido nazista ele é derrotado nas eleições parlamentares. E aí o Hitler ele tenta dar um golpe para chegar ao poder. Esse é chamado Putsch de Munique, ou Putsch da cervejaria. Por quê? Porque o Hitler, ele, com um grupo de pessoas, 16 nazistas, se eu não me engano, mais o Hitler, era um grupo de pessoas, não me lembro exatamente o número de pessoas, porém, eles tinham uma ideia de tomar o poder. E aí, tomando o poder, eles anunciam a revolução dentro de uma cervejaria. Só que ele é contido pela polícia e é preso. O Hitler, durante a prisão do Hitler, o Hitler escreve um livro que é chamado de Mein Kampf, traduzindo para a nossa língua, para o nosso idioma, Minha Luta, onde ele vai criar os princípios básicos do nazismo. É nessa parte aí que começa as ideias das atrocidades, de perseguição a grupos étnicos diferentes, tá? É na ideia do Mein Kampf. Quando ele vai preso, ele cria esse livro, Minha Luta, chamado. Esse livro é a base do nazismo. E nesse livro ele cria a ideia da superioridade da raça ariana, que o povo alemão ele descendia de uma raça pura, uma raça superior. E qual seria essa raça ariana? Essa raça aqui que a gente está vendo nas imagens. Uma pessoa branca, de loira, de olhos azuis, alta. Então dá para ver aí como que eles trabalham com a imagem. A imagem é essencial para a gente entender, desculpe, como que a sociedade vai aderir ao discurso do Hitler. Ele passa a ter uma adesão popular muito grande. Por quê? Porque o país está em crise, um grande número de desempregados. Chega um cara com um discurso que vai salvar a população, que a Alemanha é muito maior do que aquilo, o pessoal começa a acreditar nesse discurso. E aí a gente vai ter o fortalecimento do Estado, um Estado soberano personificado pelo Führer, o guia da nação. O guia da nação seria o Hitler, simbolizado nessas pinturas, nessa figura. Essa é a saudação nazista, tá? Essa saudação nazista. E aqui o Hitler, durante o Mein Kampf, ele cria o antissemitismo, dizendo que os judeus eles deveriam ser exterminados. Perseguição aos judeus, isso seria antissemitismo. A ideia da conquista do espaço vital, do expansionismo, ou seja, de conquistar territórios para expandir a raça ariana. Essa seria a ideia do espaço vital, a conquista de território para a expansão da raça ariana. E com o não cumprimento do Tratado de Versalhes,
seria acabar com aquela ideia da imposição dos países vencedores à Alemanha. E em 1932, com a crise de 1929, os nazistas se fortaleceram e conquistam um terço do parlamento alemão, formando o Reichstag. Não é hashtag não, hein, galera? É Reichstag. Tá? Hitler, ele é nomeado chanceler, se tornando o primeiro-ministro da Alemanha, em 1934. Com a morte do presidente, Hitler é nomeado Führer, um guia do povo, e proclama o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão, e coloca em prática a sua doutrina nazista. É aí que começa a ideia das atrocidades. Ele então cria a SS, as seções de segurança, sobre a polícia política, e a Gestapo, uma polícia secreta que vai perseguir opositores e ameaçar o regime. E em 1935, ele cria as leis de Nuremberg, onde restringe a cidadania de direitos aos judeus, proíbe casamento entre judeus e não judeus, e aí acontece na Noite dos Cristais, em 1938, onde 5.700 estabelecimentos judaicos, entre eles as próprias sinagogas, que são os templos religiosos judaicos, eles são depredados como um aviso aos judeus, eles não são bem-vindos ali. E por isso chamados Noite dos Cristais, por quê? Porque as vidraças, elas são estraçalhadas e vai vidro para tudo que é lado. As ruas amanhecem com vidro jogados por todos os lados, daí as Noites dos Cristais. É como se fosse uma autorização para caçar judeu, basicamente é isso. Essa Noite dos Cristais, ela funcionou dessa forma, onde 5.700 estabelecimentos judaicos, eles são apedrejados, são incendiados, por daí o nome de Noite dos Cristais. E aqui a gente traz algumas imagens do antissemitismo alemão, da aversão ao judeu. Os alemães não comprem de judeus com cartazes colados. Sou uma porca dormir com um judeu, uma pessoa com uma placa escrita. Fora judeus, aqui a queima na sinagoga, na Noite dos Cristais, várias vidraças quebradas. Tá? Só é uma ideia do antissemitismo. E agora a gente vai para algumas imagens que são fortíssimas, que é a imagem do Holocausto, onde a perseguição à população judaica chegou às ideias do campo de concentração, o campo de trabalho forçado, onde os judeus eles eram presos, colocados para trabalhar, e depois eles eram mortos numa câmara de gás, e depois seus corpos eram incinerados. E aqui a gente vai ter uma imagem, essas imagens são bem fortes, são bem cruéis, mas vale a pena a gente ver para que a gente tenha uma noção do que foi esse regime tão cruel. Tá legal? Aqui seria onde eles incineravam os corpos, né? E a doutrinação nazista, ela vem através da educação e da propaganda, assim como a fascista, com criação de obras públicas, investimentos em indústria bélica, indústria de armas, tá? A criação de leis trabalhistas, a limitação de salários. E aí o Hitler começa a ideia do espaço vital dele. O expansionismo europeu, que ele vai começar a anexar a Áustria, depois ele anexa a região dos Sudetos, que é a região da Tchecoslováquia, e em 1 de 9 de 1939 ele anexa a Polônia, o corredor polonês, dando origem ao início da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ter o início da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler anexar a Polônia, enquanto ele está descumprindo o Tratado de Versalhes, está anexando vários territórios. Inglaterra, França, os países vencedores, eles não estão nem aí. Ele está mexendo com coisa pequena. Por quê? O principal combate dele é o comunismo. Esquece, ele está perseguindo o comunismo. Deixa ele se virar lá. Se ele está com o inimigo nosso também,
então ele não está mexendo com a gente. Mas quando ele anexa a Polônia, aí dá o problema. Por quê? Porque a Alemanha passa a ter um acesso direto ao mar, e esse mar começa a ameaçar França e Inglaterra, beleza? Por isso que começa a Segunda Guerra Mundial. E aqui agora a gente vai para algumas imagens aqui do nazismo. Essa saudação nazista do Hitler. Aqui a gente vai ter o expansionismo do Hitler quando ele chega à Áustria, em Enclus. Aqui é a Guerra Civil Espanhola, onde a implantação do fascismo na Espanha. Isso aqui eu não vou falar porque é o trabalho de vocês. Só vale falar aqui do Franco recebendo apoio de Hitler e Mussolini. E Franco implanta uma violenta ditadura e fica no poder até sua morte em 1975. Essa aqui é uma pintura de Pablo Picasso, chamada Guernica, que seria as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. E o nazismo no Brasil, o nazifascismo no Brasil, onde tinha na sua figura do integralismo um movimento fascista nas lideranças de Plínio Salgado e Gustavo Barros, o lema Deus, Pátria e Família, as características, a defesa de um Estado autoritário e ultranacionalista, com um governante máximo liderando tudo e todos. O plano, impor isso por meio de uma ditadura implantada após o golpe de Getúlio Vargas, tendo início o Estado Novo, fazendo valer as práticas de suas aspirações. E aqui a gente vê, tendo no Brasil, a ideia da utilização da imagem. O Brasil precisa de você. E aqui uma charge do cérebro de um nazista, como que é. Tá tranquilo? Acho que deixo vocês aqui com essa imagem. Acho que nossa aula hoje foi bem proveitosa, que a gente teve uma ideia de o que é o fascismo, no momento que está falando muito no fascismo. E depois vocês gostariam de que vocês comentassem no grupo o que vocês acharam do momento em que se fala muito na ideia de fascismo, o que é fascismo, se vocês acharam alguma semelhança entre essas características de fascismo que são classificadas atualmente. Tá legal? Fico por aqui. Sempre bom estar com vocês. Até a próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau. Um beijo no coração.